noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite, noite. boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira live do Diálogo e Fé, né? Estamos aqui hoje com o Fernando, Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. com o Lucas, Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. com o nosso convidado, o pastor Jonathan. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pessoal, esse Instagram foi criado para que nós possamos fazer algumas lives, falando sobre a palavra do Senhor, para edificar não só nossas vidas, mas a vida dos irmãos também, né? Nossas lives serão de 15 em 15 dias, geralmente às sextas-feiras, sexta-feira sim, sexta-feira não, às 20 horas, tá? A nossa primeira live de hoje, né, que vai ser o início, nós vamos falar sobre o tema influências espirituais e como os demônios afetam nossa vida. Eu trouxe uma palavra aqui de Efésios, né, 6:12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Então, o que essa palavra traz para a gente? Nossa luta não é contra sua esposa, né? Não é contra seu marido, não é contra o homem, né? É uma luta espiritual. Então, muitas vezes a gente tá em casa, né? Tá com aquele casamento, com muitas brigas, né? Com pouco diálogo. Aí a esposa fala uma palavra mais ríspida, aí ele fica magoado, não conversa, aí vai dormir bravo, vai dormir irritado, né? E ali começa a abrir uma brecha, né? Começa a criar uma mágoa dentro do coração de ambos, né? E essa mágoa que vai criando, vai enraizando no nosso coração, isso vai abrindo uma brecha para que o inimigo possa atuar na nossa vida, né? Em Efésios 6, né, 10, 11, está escrito assim: devemos nos revestir da armadura de Deus, orar, jejuar, ter um propósito juntos como um casal, né? Então o casal, todo mundo briga, né? Não existe esse casal que não briga. Eu e minha esposa é dia sim, dia não. Mas é aquilo, a gente tem que brigar e a gente tem que conversar, né? A gente tem que resolver, né? A gente precisa sentar e resolver, né? Pedir perdão, principalmente, não deixar aquela mágoa ficar crescendo, pois aquela mágoa vai trazer a brecha para que o inimigo haja na sua vida, né? Você não pode, por exemplo, eu briguei hoje com a minha esposa, levantar da sua cama e dormir no sofá. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, porque a partir do momento que você levantar da sua cama e deitar no sofá, o inimigo se deita na tua cama, no lugar onde você estava. Sim, ele se deita na tua cama e começa a agir na vida da tua esposa. Eu não vou lá, eu não vou pedir perdão para ele. Não, eu não vou lá. Ele que vai ter que vir aqui. Aí começa a crescer orgulho, né, dentro do coração. E assim ele começa a agir. Eu não mereço isso que ele está fazendo. Então não importa o que aconteceu. Se sua parceira ou seu parceiro não chegar até você e não pedir perdão, vá você e peça perdão. Resolva a situação. Não deixa que o inimigo haja na tua vida. Meus irmãos, mas eu tô falando isso, né? Mas não é pra gente ter medo do inimigo, né? Que nem eu trouxe outra palavra aqui pra gente. Ó, diz assim, em Efésios 1, 13 e 14. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor e da glória. Amém. Certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Se você está andando ali certinho, em oração, em jejum, né, se você ora com a sua esposa, né, se você ora com a sua família, se você ora junto com os seus filhos, né, você vai ali, vai tomar um café de manhã, sentado à mesa com a sua família, faz uma oração, agradece pelo pão de cada dia, você está selado pelo Espírito Santo. Você não precisa temer o inimigo. Não precisa temer. Só tem medo quem está no pecado. Quem está no pecado deve temer. Porque o inimigo ele se alimenta do pecado. Né? Então, se você... Todos nós somos pecadores. Não é essa questão. O Renan é perfeito, o Fernando é perfeito, o pastor Jonathan é perfeito. Não, todos nós somos pecadores. Só que nós não podemos alimentar a carne. Nós devemos alimentar o espírito. Então, a partir do momento que nós estamos alimentando o espírito, o inimigo não age na nossa vida. Amém? Amém. Então, meus queridos, não deixe os sentimentos negativos, né, encherem seus corações. Né? Fernando,
Sabemos que os sentimentos negativos afetam nossas vidas. Mas como eles se manifestam através dos sentimentos? Você pode me dizer? Então, irmãos, não, são muitos sentimentos, né, que existem dentro de nós, negativos, que de certa forma influenciam bastante, às vezes, para que o inimigo encontre, né, abra uma porta para que o inimigo possa entrar nas nossas vidas e fazer arruaça. Claro que, como você acabou de falar aí, o inimigo só consegue fazer arruaça nas nossas vidas se nós pecarmos, se nós dermos legalidade. Mas, como eu falei, tem muitos sentimentos, né? Que se a gente deixar alguns desses sentimentos predominar a nossa vida, automaticamente nós estamos abrindo portas espirituais para que o inimigo entre, para que o inimigo faça o que ele quer nas nossas vidas. Um dos sentimentos que o inimigo age bastante nas nossas vidas por exemplo, a inveja, né? Nós podemos ver ali no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 6, nós podemos ver ali que Caim, ele sentiu inveja, né, de Abel. Abel ofereceu uma oferta ali e Caim ofereceu também uma oferta. E a palavra do Senhor fala que Deus recebeu a oferta de Abel, mas não a de Caim. E Caim, naquele momento, ele ficou irado, né? No versículo 6 ali, Gênesis, capítulo 4, vai falar que ele ficou irado, que o semblante dele caiu. Então, nós podemos ver ali uma ação maligna. Ele abriu uma porta para que o inimigo entrasse e fizesse arruaça na vida dele. Logo após, o que aconteceu? Não sei se os irmãos vão recordar, mas ele cometeu um homicídio, né? Ele matou o seu próprio irmão, né? Então, ele deu legalidade através da inveja e ali, quando ele deu legalidade, Satanás entrou e fez com que ele cometesse aquele homicídio, né? Então, nós podemos ver que a inveja, irmãos, é uma porta para que um inimigo possa agir nas nossas vidas. A inveja é uma porta para que Satanás ele entre e venha trazer destruição, né? A inveja, ela traz isso para as nossas vidas. A inveja, ela traz isso para nossas vidas, ela consegue fazer com que nós destruamos as nossas vidas, porque quando nós sentimos o sentimento de inveja dentro de nós estamos abrindo uma porta. Então, o que entra por essa porta é um espírito de destruição, né? Um espírito de morte, como aconteceu ali, né? E aí talvez os irmãos possam imaginar, mas eu já senti inveja, mas jamais eu iria matar alguém. Claro, talvez não, talvez você nunca fosse matar alguém. Mas quando esse espírito maligno ele entra, alguma coisa dentro de nós morre. Às vezes é a comunhão com o Senhor morre. Às vezes é a esperança dentro do nosso coração morre. Às vezes a felicidade dentro de nós morre. Então, quando esse espírito maligno ele entra, ele mata alguma coisa dentro de nós. Ele vai roubando espaço, né, Fernando? Exatamente. Exatamente. Ô, Fernando, e como que eu posso saber se eu sou uma pessoa invejosa, né? E como que eu posso lidar com esse sentimento? Eu acredito que não deva ser muito fácil, né? Então, como que eu posso identificar, ter esse sentimento e como que eu lido com ele? Boa, Lucas. Ótima pergunta, Lucas. Esse sentimento, ele é como, digamos assim, não sei se os irmãos vão conseguir me entender o meu exemplo que eu vou dar, mas imaginem você
entrando numa casa onde tem uma porta, e aquela porta é disfarçada. Todas as pessoas que entram naquela casa olham para aquela parede ali e não conseguem detectar a porta, mas a porta está lá, que a porta leva para um cômodo oculto, né? Então, a inveja é da mesma forma. A inveja é da mesma forma. É raro uma pessoa que ela tem inveja, ela transparecer que ela tem inveja, né? Ela falar com a própria boca dela que ela tem inveja. Normalmente a pessoa não fala que ela tem inveja, ela não consegue assumir, né? Então, a pessoa que ela tem inveja, ela apresenta sinais. E aí a gente tem que ficar atento aos sinais, né? Uma pessoa invejosa, ela não consegue ver o sucesso da outra pessoa. Ela não consegue aplaudir o sucesso da outra pessoa. Ela fica irada, assim como Caim ficou. O semblante dela cai quando ela vê a pessoa, quando ela vê a pessoa subindo no sucesso, se exaltando ali, ela fica irada, fica com raiva, fica com ódio. A vontade da pessoa é de exterminar mesmo aquela pessoa que ela está vendo, né? Então, Sim. não é fácil estar com esse sentimento, mas se a gente se apegar a Jesus, com certeza está tudo certo. Aí tem que tomar cuidado, né, Fernando? Porque esses sentimentos que ficam escondidos, né, principalmente a inveja, quando a gente tem inveja, né, e fica ali guardando, fica guardando, é um dos piores, né? É ali Sim, que mora o perigo mesmo, né? com certeza. Ô, Lucas, me responde uma coisa. Como você acha que essas forças malignas conseguem entrar na nossa vida, né, nos atingir? Como que eles chegam e atingem a nossa vida? Ó, primeiramente a gente precisa entender que nós somos seres caídos, né? A partir do momento que Adão e Eva pecaram, nosso corpo se tornou um corpo tendencioso ao pecado. E seres humanos, eles desenvolveram, cada um ali na sua natureza, uma tendência pecaminosa. Isso é fato. Todos nós, crentes ou não crentes, nós temos uma tendência a um determinado pecado. E o inimigo, ele sabe disso. Ele sabe qual que é a nossa fraqueza. E ele vai nos atingir exatamente em cima dessa fraqueza que ele sabe que nós temos. E eu quero trazer aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é Davi. A Bíblia vai dizer que num tempo em que os reis iam para a guerra, Davi estava onde? Davi estava no palácio. E do seu palácio, Davi consegue ver uma mulher tomando banho. E ele cria no coração dele aquele sentimento de possuí-la, né? de tê-la com ele. Mas tanto Davi quanto Batseba, eles eram comprometidos. Apesar de que naquela época o rei ele poderia ter outras mulheres, mas não era o caso de Batseba, ela já tinha o seu marido. E eu não tenho a menor dúvida de que Davi ter visto Batseba foi uma armadilha de Satanás. Por quê? Porque Satanás já conhecia o coração, né, qual que era a tendência de Davi para o pecado, e era talvez uma tendência, uma fraqueza às mulheres ou ao adultério. Então Satanás ele cria uma cilada e o rei, o Davi, ele cai nessa cilada. Mas por quê? Porque o coração deles já estava tendencioso ao adultério. E a gente precisa lembrar que um pecado leva a outro pecado, que leva a outro pecado, que leva a outro pecado. E quando a gente consegue, se é que a gente consegue, mas quando a gente consegue despertar, nós estamos afundados no pecado e que só a graça de Deus para nos tirar dali. Então, Davi não obrigou, aliás, Satanás não obrigou Davi a adulterar com Batseba. Ele não forçou. Ele criou uma armadilha mediante aquilo que o coração de Davi já estava propenso a cair. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui, por exemplo, é José. José já foi totalmente oposto. Ele teve a oportunidade de se deitar com a mulher de Potifar, que era o chefe da guarda real do faraó.
E Potifar era um homem muito importante. Logo, sendo um homem muito importante, a gente acredita que a mulher dele também era uma mulher muito formosa, muito bonita. E José teve a oportunidade de se deitar com ela. Só que o que ele fez? Ele fugiu e depois sofreu todas as consequências de ter feito a coisa certa, né? Mas claro que ali tudo tinha um plano de Deus envolvido por trás. Mas José teve a oportunidade, mas ele não caiu nessa oportunidade que ele teve, porque o coração dele estava muito seguro em relação àquilo que ele acreditava. Não, é minha esposa, eu não vou mexer com ela, não vou me deitar com ela, porque eu preciso respeitar o meu chefe e eu preciso respeitar também as ordens de Deus. Mas tem um ponto a se observar, se nós voltarmos anos antes, José, ele era o filho amado de seu pai, né? A Bíblia vai deixar isso muito claro, que o seu pai o amava mais que todos os outros filhos. E quando a gente vai lendo ali as passagens que retratam a vida de José e de seus irmãos, a gente percebe que José, ele um pouco se aproveita dessa situação. Ele é o filho mais novo, ele é o caçula, né? Ele está ali protegido debaixo das asas de seu pai, enquanto os outros precisam dar duro, enquanto os outros precisam trabalhar, ele está ali protegido, guardado, e ele se aproveita um pouco dessa situação. Então, o que a gente pode observar sobre isso? José, ele atuava ali, o coração dele estava tendencioso a um pecado da exaltação a si mesmo, né, do orgulho, do se encher sobre si. A Bíblia vai nos dizer que José tem 2 sonhos, e cada sonho ele está ali reinando sobre os seus irmãos. E não é uma coisa que você sonha, mas não é algo que você conta para todo mundo. Porque como assim você vai reinar sobre mim? Nós vivemos na mesma cidade, moramos na mesma casa, temos a mesma vida. Como assim você vai reinar sobre mim? Quem você pensa que é? E José, quando ele fala, eu não acredito que ele fala por inocência, mas eu acredito que ele fala por talvez ter um certo orgulho de exaltação, né, de exaltar a si mesmo. Paulo, se não me engano Paulo, vai dizer que ninguém pensa sobre si mesmo além daquilo que você realmente é, né? Nem tanto para mais, nem para menos, né? Nós precisamos estar centrados naquilo que nós realmente somos, né? Mas José, ele tinha essa tendência. Tanto que quando ele ganha a túnica de seu pai, ao invés dele usar em momentos oportunos, não, ele usava realmente para poder aparecer, olha, eu sou o amado de meu pai. Tanto que quando ele cai, quando os irmãos dele o vendem, né, ele está exatamente usando essa túnica. E a passagem bíblica vai nos dizer que ele foi atrás de seus irmãos estavam pastoreando e ele foi atrás de seus irmãos com a ordenança de seu pai para poder ver o que eles estavam fazendo, e ele foi com a túnica. Talvez ali não era o momento oportuno. E quando a gente fala da túnica, a gente precisa lembrar que tinha uma simbologia muito importante por trás da túnica, por trás também da questão, uma túnica muito colorida. A gente precisa lembrar que naquela época as cores não eram tão fáceis de se chegar, né? Então, você ter algumas determinadas cores na sua roupa naquela época demonstrava de fato um poder que você tinha naquela época. Então, tanto José quanto Davi, os dois caíram em um pecado que eles mesmos, que o coração deles tendia, né? O coração deles estavam tendenciosos a esse pecado. Então, eu tenho uma tendência ao pecado, vocês têm uma tendência a um pecado, todos nós temos uma tendência ao pecado, e Satanás ele vai agir em cima disso. E não pense que Satanás vai te forçar a pecar, pelo contrário, ele arma ali a armadilha e nós mesmos caímos nela por conta do orgulho do nosso próprio coração. Né? Eu acho que pode-se dizer que José amadureceu, né? Porque ele tinha esse orgulho no coração, né? Ele pecou com esse orgulho, fez os irmãos dele, ele não, né? Mas de certa forma ele trouxe uma inveja para os irmãos dele, né? Que entrou na parte que o Fernando falou,
e lá na frente ele amadureceu, né? Tirou esse orgulho do coração dele, né? E se tornou realmente um homem de Deus, né? Muito bom, Lucas. Lucas, outra coisa, o que você acha que a gente pode fazer para manter nossos corações firmes, né? Firmes em Deus? O que a gente pode fazer? Renan, eu acho que a Bíblia ela nos dá o roteiro perfeito para nós nos mantermos firmes e não cairmos nessas armadilhas de Deus. E não é um roteiro difícil de se fazer, não. É muito fácil e é comum para a vida de qualquer cristão, que é a oração, leitura da palavra e jejum. Esses são os 3 pilares para que a gente se fortaleça em Deus, para que a gente crie um relacionamento com Deus e Deus é um relacionamento diário, né? Todos os dias a oração, todos os dias o jejum, todos os dias a meditação na palavra de Deus. E fazendo isso todos os dias, a gente vai estreitando o relacionamento com Deus e Deus ele vai nos dando forças para poder superar todas essas armadilhas. Porque não pensem que Deus ele vai ali falar, nos livrar de todas as armadilhas de Satanás. Obviamente que não. Quando a gente pega a Bíblia, nós vemos que, por exemplo, Deus deu permissão para Satanás atacar a vida de Jó, né? Tocar na riqueza dele, nos seus filhos, por permissão de Deus. E Deus ele não vai nos livrar de todas as armadilhas. Mas se nós estivermos firmes na oração, no jejum, na leitura da palavra, com certeza esse é o roteiro perfeito para que nós não caiamos nessas armadilhas de Satanás e conquistemos, no fim, a eternidade com Deus. Conquistemos não, porque isso já foi nos dado, né? Nós herdamos a salvação pela graça, que foi a morte de Cristo na cruz. Mas o fim e a esperança de todos nós, orando, jejuando, lendo a palavra, é exatamente no fim morarmos com Cristo. Amém. Jonathan, você como pastor, eu acredito que receba bastante pedidos de oração, né? Então, eu queria te perguntar como que é o dia a dia, né? Como essas forças malignas, como você acha que elas atuam mais no dia a dia da vida das pessoas? Renan, o diabo, Efésios no capítulo 6, versículo 11, né, você até leu, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Como é que as forças malignas ela atua? Preparando ciladas, né? O diabo ele prepara emboscadas armadas para poder atrair os servos do Senhor, né? Então, o que seria essas ciladas no caso, né? Seria a tentação. E a tentação, ela é um convite para pecar. Ela é um convite para pecar. E o tema é um tema muito profundo, né? E também desde já quero parabenizar vocês, né, por essa iniciativa. Obrigado. Deus venha abençoar e que Amém. Desse canal muitas vidas sejam alcançadas e o nome do Amém. Senhor seja glorificado. Amém. E exaltado nosso Deus. E esse tema é muito relevante, muito profundo, é muito intenso, porque fala de batalha espiritual. É batalha espiritual. E o tema é influências espirituais, como os demônios afetam as nossas vidas. Né? E eu fui pesquisar, né, sobre o que significa influências, né? O que significa a palavra influência. Influência é a ação que alguém ou algo tem sobre uma outra coisa, ou seja, é o poder, o controle e a autoridade de uma pessoa que tem, né, sobre uma outra pessoa. Né? A gente vê tiranos, a gente vê ditadores, né, influenciando e tendo um poder e um controle e uma autoridade sobre, né, as pessoas. E a gente vai ver na Bíblia que a Bíblia vai dizer que o diabo procura devorar os crentes. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, né, o diabo ele está procurando devorar os crentes, né, como um leão que brama, ele quer nos devorar. Né, e as forças demoníacas, elas nos tentam. Né, o diabo ele nos tenta. Ele é o tentador, ele tentou Jesus,
mas Jesus venceu o tentador no deserto, né? O Jesus venceu o nosso inimigo, né? Então ele atua da mesma forma, né? Tentando os cristãos, tentando as pessoas a se opor, né, às verdades da palavra, da Santa Escritura, né? E elas tentam justamente para o pecado, né? E o inimigo ele se opõe, né? Ele se opõe a todos os nossos esforços, né, para obedecer a Deus, porque uma coisa que o inimigo não quer é crente de joelho, não é? O que o Amém. inimigo não quer é crente orando, é crente jejuando, é crente obediente. Então ele luta contra isso, né? Porque a carne não quer saber de orar, a carne não quer saber de jejuar, a carne não quer saber de ir para o monte, ir para o seu secreto, né? Aí né? A carne não quer, enfim, a carne não quer saber, né? E Satanás, ele luta, né, de forma intensa justamente para poder impedir a igreja de orar. Como os irmãos já citaram, né, a ferramenta do cristão, né, que vai conceder ao cristão, né, é a oração, né, é o jejum, é a entrega total no coração, né, a leitura da palavra, né, o exercício, além da leitura, o exercitar a leitura, o praticar, né, a palavra do Senhor Jesus. E baseado nesse texto, né, a Bíblia ela também nos diz, né, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda daquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca, né? Então, assim, a influência de Satanás, a influência é o poder que a pessoa está dando, né? É a pessoa que tem influência sobre outra pessoa, logo ela tem o quê? Ela tem o poder de manipular, ela tem o poder de enganar essa pessoa, logo ela está influenciada. Mas 1 João capítulo 5, versículo 18 vai dizer que aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Porque o pecado ele abre a brecha e dá legalidade para Satanás operar, né? Então, assim, aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado. Ele não vive pecando. Logo, o inimigo, o maligno, ele não tem poder para tocar. Ele não vai ter influência nenhuma sobre esta pessoa. Ele não vai ter autoridade, poder nenhuma sobre esta pessoa, né? E as pessoas elas têm confundido, né? Às vezes o sofrimento, as coisas, as lutas que a gente passa nessa vida com influência ou opressão, né, demoníaca, mas não, né? As nossas lutas, né, o sofrimento que muitas vezes a gente passa, né, nesse mundo, as pessoas elas confundem, acha que é uma opressão maligna, acha que é uma influência demoníaca, né? Mas na Bíblia Paulo ele vai nos dizer aos Colossenses uma coisa assim fenomenal, espetacular. Colossenses no capítulo 1, no versículo de número 24, Paulo vai dizer o seguinte: alegro-me nos sofrimentos. Meu Deus do céu. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado. Então, não é a opressão maligna, né? A gente não vê como uma influência, né? As lutas que nós passamos, né? As guerras, as pelejas, né? Que a gente enfrenta. Isso não é uma influência, né, satânica. Paulo ele vai falar: alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado. E no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele vai dizer o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. E outra situação também muito interessante, muito forte, né? 2 Coríntios, do capítulo 12, Paulo ele vai rogar para o Senhor para que Deus venha tirar o espinho que estava na carne dele, né? E todos os dias tinha um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, que dava né, enfim, que vinha ali para afrontar, que vinha ali para esbofetear Paulo,
E Paulo ele vai rogar ao Senhor para tirar, né, além do espinho, tinha esse mensageiro de Satanás, né, e 2 Coríntios capítulo 12, capítulo 9, Deus ele vai responder: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o mais profundo é que Paulo ele vai responder, e a resposta de Paulo é essa: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, eu sou forte. Paulo ele vai dizer isso. Então, assim, a Bíblia vai dizer que aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Então, assim, o que dá margem, o que dá legalidade, o que faz uma pessoa ser influenciada, né, e ser oprimida é o próprio pecado não confessado. Quando a pessoa ela tem o seu pecado de estimação, né, e ela não confessa, ela não busca ajuda, né, ela não um aconselhamento, e ela vive nesse pecado, nessa amarra, né, porque o diabo ele vai tentar a pessoa justamente para poder o quê? Para ela cometer o pecado. Mas a Bíblia fala que ele que é nascido de Deus não vive pecando. Não vive pecando. Antes, antes o guarda, né? E o maligno não vai tocar. Ou seja, não tem opressão, não vai ter opressão, não vai ter influência, né? Porque o maligno não toca, né? O maligno ele não vai tocar no servo do Senhor. As lutas nós vamos ter, né? As nossas lutas, as nossas falhas, nossas fraquezas, né? Isso, como o amado o irmão Lucas disse, né? A natureza, né? A adâmica, né? A nossa carne, né? Ela pende muito para o erro. Né? Paulo ele vai falar sobre a briga da carne, do espírito, que elas militam todos os dias. Né? O bem que quero fazer eu não faço. O mal, enfim, está ali. Né? A carne é muito fraca e por isso que a gente tem que matar na oração, no jejum. A carne é fraca, mas, como eu vi uma frase, né? A carne é fraca, mas a vitamina, mas o pecado não é vitamina, né? A carne é fraca. Verdade. E o pecado não é vitamina para poder sustentar a tua carne. Sim. Vitamina para a carne é o quê? É jejum, é oração. Reforço novamente, né? Palavra. Aí sim a gente vai vencer as batalhas espirituais, os levantes do inimigo, né? E o principal, né? A gente mesmo. Nós mesmos. Certo. Nossa natureza carnal e caminosa. Pastor Jonathan, quando você fala em confessar o pecado, né, para ficar claro, confessar o pecado a Deus ou confessar o pecado ao homem, a um amigo, né? Boa. Olha, a gente é bom a gente confessar a Deus, confessar também assim, abrir para um amigo, né, íntimo. É bom andar de dois, é bom ter amigos, né? Porque a gente nesse ato de confessar só a Deus, a gente fica guardando muitas coisas que está aqui no nosso coração, né? Eu acho muito importante, sim, né? Não é confessar um amigo que ele vai te perdoar, não é? Quem perdoa os nossos pecados é Deus, é o Senhor. Mas no ato de você buscar um conselho, uma ajuda em oração, às vezes você tem uma dificuldade, né? Com uma determinada área, que geralmente, e na maioria das vezes, ela está atrelada à imoralidade sexual, né? É o que tem atingido muitas pessoas e tem atingido desde quando o homem, né, caiu. Né? A gente vê muitos homens de Deus, muitas mulheres, né, esse pecado de imoralidade hoje, né, é muito mais intenso, muito mais investido por Satanás para poder pegar e tirar desde pequeno, desde
lá na Desde o infância, ventre, né? desde, e as crianças perdendo a inocência, porque é um sistema, o sistema é satânico, o mundo jaz do maligno, então a gente vê os sinais estão acontecendo, Jesus está voltando, e então assim, a gente vê, né, o inimigo intensificando muito os homens, né, investindo pesado nessa área e querendo roubar, né, das crianças aquilo que ela tem, né, de precioso, que é a sua infância, a começar, né, pela infância, sem contar adolescentes, jovens, homens, né, homens de Deus que cedem, né, para mim, essa é uma das ferramentas que o inimigo tem utilizado. Ele sempre utilizou. A gente vê homens na Bíblia, o irmão citou Davi, né, cometendo um adultério. E a gente vê homens da Bíblia cedendo, se contaminando, se prostituindo, né, por conta que eles ficavam encantados com as mulheres que estavam lá fora. E Exatamente. perdiam aquilo que eles tinham de mais precioso, que era a graça de Deus, a unção de Deus e a autoridade de Deus, porque eles abriram a porta para o inimigo. E o que o inimigo precisa não é de uma porta apenas, é uma brechinha e o inimigo entra, né, e faz um estrago, às vezes por 5 minutos de prazer, 30 minutos de prazer, enfim. Mas o interessante, respondendo, eu acho, né, muito interessante, né, ter um amigo para conversar, um amigo de Deus que vai te ajudar em oração, um pastor, né, um servo do Senhor, para compartilhar nossas mazelas, nossos defeitos, e não ficar guardando no coração, né? É bom buscar ajuda. A gente tem uma pergunta aqui de um telespectador. Como podemos identificar se uma dificuldade ou luta que estamos enfrentando é uma batalha espiritual? Dificuldade ou luta que estamos enfrentando é uma batalha espiritual. Olha, Isso. eu acredito assim, desde o momento que a gente coloca, que o cordão umbilical é cortado no ventre da nossa mãe, a gente já está em uma batalha espiritual. Eu entendo dessa forma. A partir do momento que nós nos tornamos seres viventes e caminhamos, né, nessa terra, passamos pelas fases da vida, né, desde o começo até o fim, ela é uma batalha espiritual. A gente está em constante batalha espiritual. Constante. Tá certo. Agora, no mundo invisível, no mundo espiritual, está tendo batalhas espirituais. Está tendo guerras espirituais. Nesse exato momento. A Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor, como um leão bramando. E esse leão, ele não dorme. Mas o nosso Deus a gente pode também... ver até na palavra, né, que Daniel, né, fez um jejum de 21 dias e quando o anjo chega ele fala que desde o primeiro dia já tinha resposta para ele, né? Só que estava tendo uma batalha e ele não conseguia passar ali para levar essa resposta, né? Então, realmente... Então, Fernando, assim, falando de jejum... Pode falar, Jonathan, pode falar. Não, só concluindo assim essa pergunta, né? A nossa vida, ela é uma vida de batalha espiritual, né? Ela é de batalha quando tiver tudo muito tranquilo, assim, tem batalha constantemente, né? Quando tiver nas tempestades da vida, assim, é batalha. Tudo a gente vê que é uma fúria. O inimigo, ele é furioso. Ele é o adversário, não de Deus, porque Deus não tem adversário. Ele é o nosso adversário. Não tem ninguém que bate de frente com Deus. Ninguém. Ele é o nosso adversário. E nós precisamos de Deus, porque todos os dias, desde quando nós acordamos, até mesmo às vezes dormindo, né? Até dormindo, né? O diabo, ele luta. Sim. É isso. Respondendo a pergunta. Deus abençoe quem perguntou, viu? Forte abraço. Amém. Fernando, pode ser que alguns irmãos tenham dúvida, né? Eles querem se fortificar, querem ter, né, a armadura de Deus. Como que eles podem fazer esse jejum? Como que é feito esse jejum? Né? Eu fico só sem beber água, eu faço só no café da manhã.
eu deixo de comer meus sucrilhos, né? Como que é feito esse jejum? Bom, o jejum é bem pessoal, né? É uma coisa entre você e Deus, né? O jejum não é você ficar pensando exatamente que vai promover o coração de Deus. Não. O jejum é para você matar e enfraquecer a sua carne. Automaticamente, se você enfraquece a sua carne, você fortalece o seu espírito. Automaticamente, quando você fortalece o seu espírito, aí você começa a orar a Deus. E aí a conexão é mais forte com Deus. Então, quando a sua carne fica forte, e aí Deus ele atende mais rapidamente as suas orações, né? Porque naquele momento você está com a sua própria carne. Então, assim, é algo bem pessoal, né? Tem pessoas que fazem jejum de alimento, água, pessoal, né? Já tem outras pessoas que fazem jejum de algo específico, como café, deixam de tomar café, mas contanto que o jejum seja algo para você matar a sua carne, né? E fortalecer o seu espírito, porque é através disso que Deus ele vai ouvir as suas orações. Maravilha. É isso. Maravilha. Jonathan, é um prazer te receber aqui, né? Com certeza é uma honra. Nós temos um presente para te entregar, né? Nós temos, para todos os convidados, nós vamos costumar entregar um presente. Então, esse é um presente, uma lembrança, espero que você goste. Esse presente. Meu amado, muito obrigado. Deus abençoe. Nossa, é uma honra mesmo estar hoje aqui. Muito bom mesmo. Que Deus abençoe vocês, viu? Que alcance muitas pessoas. Amém. Amém. Obrigado pela ok? Fazer a Espero que propaganda? goste. Pode? Arte, Pode. É nosso patrocinador. o patrocinador. É, Arte e Sublimação Bermari, ó. aí. Se quiser caneca, Boa. aí, ó. Perfeito. Deixa eu ver como é que tá aqui. Coisa linda. Ô, Glória. Olha, ficou muito bom mesmo, ó. Diálogo da Fé. Muito, muito bom. Parabéns. Gostei. Muito obrigado. Lucas, nossa próxima live. Sim, vamos lá. Então, eu quero convidar aqui todos vocês, como o Renan já introduziu, nós vamos ter lives quinzenais com temas bíblicos e muito relevantes para a nossa vida, tá? E o próximo tema vai ser o poder do perdão na vida cristã, no dia 18 de outubro, às 20 horas. Então, todos estão convidados, tá bom? Então, não deixe de estar presente. Com certeza vai ser muito edificante para a vida de vocês, assim como essa daqui foi para a minha vida e está sendo para a vida de vocês. Amém. Tem um dos nossos seguidores aqui, colocou uma pergunta. Clemente José FA 36. Clemente, nós estamos com pouco tempo da live agora, está prestes a acabar. Nós vamos te responder essa pergunta no direct, tá ok? Com certeza onde nós vamos responder, para que possamos te auxiliar aí, tá? Nessa dificuldade que você está passando, tá ok? Fica atento que nós vamos te responder pelo direct. Fernando? Então, pessoal, rapidamente eu vou pedir para o pastor orar por nossas vidas, mas antes eu quero deixar um recado para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, né? Quero falar para você que está nos vendo, nos ouvindo, que você é especial para Deus. Então, se você por algum motivo você está sofrendo algum ataque espiritual, alguma influência maligna na sua vida, eu quero falar para você que você é escolhido de Jesus. Se você está assistindo aqui essa live hoje, você é escolhido de Jesus. Você é salvo em Cristo, tá? Não desanime.
Confesse suas falhas para o Senhor, que Ele é fiel para perdoar suas falhas, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Pastor, pode fazer um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. E eu quero deixar um texto aos vossos corações, que diz no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo de número 7. Guarda, meu querido. Em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia, leia esse texto. Não apenas leia, mastigue esse texto e guarde no seu coração. E pratique, né, cada palavra, cada letra. A Bíblia, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa, viu? Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistam o diabo. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ele Amém. fugirá de vós. Se sujeita a Deus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, eu quero, Senhor Deus, te louvar, Jesus. Pai, por mais um dia que o Senhor fez, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E eu te louvo, Jesus, pela tua obra redentora lá na cruz do Calvário, que nos trouxe vida e nos deu vida em abundância. Obrigado pelo teu amor, que nos alcançou e alcançou esses corações, Pai, o coração do homem arrependido, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou de uma tal forma, Pai, que nós estamos aqui por meio deste amor, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Oh, Senhor, alcança as vidas nesta hora, Pai, que está assistindo, Pai. Que elas sejam transformadas, revigoradas por meio desta palavra, desta oração, Amém, Senhor. Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero abençoar, Deus, que a voz dos meus irmãos, Pai, o vento do Espírito Santo possa soprar nesta cidade, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, soprar nesta nação, Senhor, e que muitas almas, muitas vidas possam se render diante de Ti. Eu quero orar, Pai, para que as cadeias, os grilhões sejam destruídos, Pai. E toda influência e opressão maligna caia por terra agora em nome de Jesus, Em nome Pai. de Jesus E eu Cristo. declaro, Pai, que esta pessoa, Senhor, Deus, o Senhor tem, Pai, um projeto, o Senhor tem, Pai, promessas, meu Pai. O Senhor tem coisas lindas a fazer através dela. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos. Que haja salvação em cada lar, em cada casa, no nome de Jesus, cada coração, Senhor. Nós estamos aqui para pescar almas para o teu reino, para o teu, oh Deus, para o teu reino, para o céu, para o teu Amém, evangelho, Jesus. no nome de Jesus. Amém, Jesus. Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, que bênção, hein? Jonathan, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer receber você Amém. aqui, né? Esperamos recebê-lo aí nas próximas lives também que tiver, mais assuntos, mais temas que vamos abordar para abençoar a vida das pessoas, tá? Pessoal, a produção aqui está pedindo para que a gente faça carão aí, faça uma pose, que ela quer tirar um print dos 4 aqui na tela. Então, só para a gente dar aquele sorriso. Vamos para tirar Fechou. um print aqui. 1, 2, 3. Vai, 1, 2, 3, vai. Aê, muito bem. Então, quero agradecer, né, a todos que participaram. Obrigado, Lucas. Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Não, só dizer que eu estou muito grato e satisfeito com Deus, porque foi tudo maravilhoso. Amém. Fernando? Também só agradecer ao Senhor e agradecer a todos os que participaram aí da live conosco, como é que assistiram. Deus abençoe a todos. Amém. Jonathan? Amém. Obrigado pelo convite, Renan, Lucas, irmão Fernando. Que Deus conceda muita graça, sabedoria e só agradecer a Deus mesmo, né? O nosso coração é grato. E a gratidão, ela é tudo, né? E nós agradecemos ao Senhor, agradecemos por esse dia, agradecemos por esse momento. Passou tão rápido. Sim. Pois é. Foi.
Voou muito rápido, nossa, muito bom mesmo. Que Deus abençoe, que todos nós, né, saiamos aqui, estamos saindo, né, edificados Amém. pela palavra, pelas sementes. Deus abençoe. Obrigado Amém. e tamo junto. Então, muito Isso aí. obrigado a todos que participaram. Que esse diálogo possa inspirar, transformar, né, suas vidas através da fé. Tá bom? Obrigado a todos. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Até logo. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Amém.